Bem, pessoal, a partir de agora, mais um Melhores Top 100 podcast, aquele nosso bate-papo sobre empreendedorismo e sucesso. E hoje recebemos aqui o presidente da Sociedade Médica de Uberlândia, o doutor Eduardo Braga, nosso amigo de longa data, muitos anos juntos, apoiando sempre os melhores do ano. E hoje é um prazer recebê-lo aqui. Queria que você desse as suas boas-vindas. É muito bom ter o senhor aqui conosco e falar também da sua vida, da sua trajetória, e depois nós entramos no assunto da Sociedade Médica. Boa tarde a todos, Claudinha, é uma satisfação enorme estar aqui presente com você. Nós que convivemos todo ano naquele evento maravilhoso, o Top 100, onde é valorizado as experiências de sucesso e dedicação dos profissionais que estão em Uberlândia. Então é uma honra estar aqui, amigo. E falar um pouquinho de mim, meu nome é Eduardo Braga, eu sou médico, sou nascido em Uberlândia, fiz a faculdade de medicina aqui em Uberlândia, depois fiz minha especialização em São José do Rio Preto, na área Qual que é? Urologia. Ah, urologia. Depois medicina do trabalho, que eu fiz também. E depois, por último, fiz a especialização em medicina da família, que terminei o ano passado. E também você é militar também, Sim. né? Sim, atualmente eu pertenço ao quadro de oficiais da reserva da Polícia Militar, do quadro de profissionais de saúde médico, na patente de coronel. Casou-se aqui em Uberlândia também? Casei com uma colega de turma, médica, doutora Cláudia, anestesiologista, e tenho um casal de filhos. Mas os filhos foram para outra área. Um foi para a parte de ciência da computação, está terminando, e a outra foi para a parte de negócio de empresas, né? Fez um curso na Exanc de administração de empresas. Lá dentro da Sociedade Médica, antes de ser presidente, porque presidente já tem vários anos, né? Sim, eu estou no meu terceiro mandato com prorrogações. Esse ano antes teve cargos burocráticos lá dentro. Sim, eu comecei minha vida associativista por volta de 2002, a convite do Dr. Pascoal e da nossa Eleusa, que nós vamos falar logo mais. E aí fui caminhando. E nesse período eu estive junto à Secretaria da Sociedade Médica, depois tive uma passagem pela diretoria da Unimed Uberlândia, depois eu estive junto na diretoria adjunta da Associação Médica do Interior da Associação Médica, estive como delegado da Associação Médica junto à Associação Médica Brasileira e sempre aí renovando os mandatos, né? Sempre uma candidatura única, né? Mas agora vamos passar o bastão esse ano. Cada gestão são 2 ou 3 anos? Bom, aqui nós procuramos sempre enquadrar junto com a Associação Médica, que são 3 anos, né? O nosso estatuto anterior era 2 anos, então para coincidir as eleições era feita até uma prorrogação, né? Mas nós fizemos uma mudança estatutária que brevemente vai ser colocada em assembleia, onde a gente acerta os ponteiros com a Associação Médica de Minas Gerais. Então, no final das contas, acaba sendo 3 anos, então. 3 anos. 3 anos. Exato. E eu estou sabendo também que esse ano a Sociedade Médica de Uberlândia está se tornando octogenária, né? Sim. 80 anos de Sociedade Médica. Vamos falar um pouquinho da história dessa entidade maravilhosa que tanto orgulha a classe médica de Uberlândia, porque são 80 anos, né? Sim, são 80 anos, é uma entidade que a gente se apaixona, se dedica. Lembrar que toda a diretoria, conselho que participa da Sociedade Médica é sem vencimentos, é uma doação de tempo que a gente faz para a causa associativista, né? A Sociedade Médica de Uberlândia é uma jovem senhora de seus 80 anos, ela foi fundada em 16 de novembro de 1945. No estado de Minas Gerais, eu acredito que é a terceira mais antiga, porque nós temos a Sociedade de Medicina e Cirurgia Juiz de Fora, que se não me engano é de 1889, tem a Sociedade de Teófilo Otoni, que também ela é de 1945, mas não sei se ela é por meses mais velha ou mais nova que nós. No mesmo ano? É o mesmo ano. Por exemplo, a Associação Médica de Minas Gerais é de 1946. Então nós somos mais antigos que a Associação Médica de Minas Gerais. E foi fundado por um grupo de médicos apaixonados pelo objetivo de congraçamento da classe, troca de experiências científicas e convivência social e apoio à comunidade de Uberlândia, onde a Sociedade Médica está inserida.
É uma coisa importante a gente falar, às vezes até a pessoa que é leiga, não é médico e tal, pensa que a associação é como se fosse um sindicato, né? A sociedade médica, né? E não é isso. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do trabalho que é desenvolvido por toda a diretoria da Sociedade Médica de Uberlândia. Perfeito. A sociedade médica é composta por médicos associados. E dentro das suas atividades está previsto sempre o apoio, orientação, participação na comunidade que nos cerca, e principalmente nos tópicos relacionados à saúde. Ao longo da sua história, a Sociedade Médica de Uberlândia viu realizar o primeiro Congresso Médico, em 1948. A Sociedade Médica de Uberlândia formou a primeira turma de enfermagem da cidade de Uberlândia. A Sociedade Médica de Uberlândia teve um ambulatório de atendimento gratuito à população antes da formação da Escola de Medicina, Escola de Medicina de Cirurgia de Uberlândia, que se tornou aí a Faculdade de Medicina da UFO, que foi discutida lá junto aos seus sócios da Sociedade Médica, e de lá saíram até o primeiro diretor. Depois nós assistimos a questão da Unimed, a Unicred também nasceram lá dentro da casa. Mas sempre a Sociedade Médica com aquele olhar no que pode contribuir para a boa orientação, prevenção e formação de saúde da nossa população. Realização de eventos, webinários, palestras, abertas ao público, sim. E nós estamos aí, por exemplo, durante a pandemia, nós realizamos, não podia fazer eventos sociais, foram realizados em parceria com o Hospital Municipal, com a SPDM, a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 40 webinários de produção científica durante a pandemia. E nós estamos aí agora, nós vamos ter agora dia 4, sábado, o Saúde em Ação, onde nós vamos fazer, para startar a comemoração dos 80 anos da Sociedade Médica, um evento de atendimento ao público, orientação, prevenção, mini palestras, tirar dúvidas, aferição de pressão, glicosímetro, isso numa parceria com os alunos da Faculdade de Medicina de Uberlândia. Isso vai ser feito aonde? Sábado agora, na Sociedade Médica, das 9 às 13 horas. Vai medir glicose? Aferir pressão, tirar dúvidas, nós vamos ter... De que horário a que horário? Das 9 da manhã às 13. Vamos ter o pessoal da zoonose falando sobre dengue, nós vamos ter um parceiro da área de oftalmologia que vai estar presente fazendo teste de triagem visual, nós vamos ter um grupo falando sobre saúde mental. Isso é aberto para todo mundo? Tudo aberto e gratuito, como uma prestação de serviço à população de Uberlândia. Quem estiver perto, passe lá, será muito bem-vindo. Que bacana. Fica o convite aí então, né, gente? Neste sábado, dia 4 de abril. E eu queria falar também daquela reforma maravilhosa que foi feita lá na sede, né? Porque é uma sede que tem 80 anos, que é desde o início, é ali? Desde o início. Não, quando formou, nós fomos hóspedes da então Associação Comercial de Uberlândia. Ah, tá. As primeiras reuniões eram feitas no salão da Associação Comercial, logo em seguida foi decidido pela construção da sede própria. E a sede efetivamente começou a ser construída em 1951. E quem colocou a pedra fundamental foi então o governador de estado, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Médico urologista também. Urologista também. E também médico, tenente-coronel da Polícia Militar, Estado de Minas Gerais, do quadro de saúde. Olha que coincidência. Não, mas muita coincidência mesmo. Essa aí foi o que foi feito no prédio ali? Porque vocês praticamente construíram tudo de novo ali, né? Aproveitou as paredes e reformou tudo lá. Basicamente, nós fizemos o seguinte, nós construímos as obras de acessibilidade, prevenção e combate a incêndio. Porque como é um imóvel antigo, né? Sim. Você teve que adaptar tudo, Sim. né? Readaptar. Nós praticamente construímos 2 edifícios do lado. Um para o elevador, para melhorar a acessibilidade, e o outro da escada de emergência, totalmente fechada. Além, fizemos as reformas de acessibilidade, um ambiente Wi-Fi, nova cozinha, vestiários, instalações sanitárias, tudo perfeito, para melhor atender ao sócio e à comunidade, porque lá na Sociedade Médica de Uberlândia, o nosso salão social, ele é aberto a locações por parte de não associados. Isso é outra coisa que eu queria te perguntar, porque muita gente não sabe que a Sociedade Médica de Uberlândia tem um salão maravilhoso, cheio de história, né? É histórico aquele salão, sim, né? E foi reformado também, né? Sim, foi sim. Nós fizemos as obras de reforma de cozinha, reforma sanitária, ar-condicionados, o ambiente Wi-Fi, abrimos uma área de vista da cidade. E lá, como você bem diz, Claudinho, presenciamos aniversários,
noivados, casamentos, recitais, apresentações de operetas, noites de bacalhau, noites de vinho, noites de pizzas, noites de samba, noites de música clássica. E é um ambiente que, assim, é clássico, quem entra apaixona-se logo de início, e ele está aberto, sim, à utilização pelos associados e não associados, né? Bem como nós temos uma estrutura lá de centro de convenções, nós temos um auditório para 202 pessoas. Ah, isso que eu ia falar, tem um auditório também. Nós temos um auditório. Cabe 250 pessoas? 202 pessoas sentadas. 202 sentadas. Sentados. Temos uma sala de aula para 50 pessoas também, que é a sala Roosevelt. Então temos uma estrutura bem legal para quem quer fazer seu evento científico, cultural ou social. Pode chegar, conversar lá com a Eleusa. Sim, lá pode conversar com a Eleusa. Vai local Sim. histórico, aquele salão maravilhoso e também o salão de convenções lá. O anfiteatro, o tem a sala de aula lá também. Isso, exatamente. E dentro disso aí, os maiores desafios que a sociedade médica encontra nesse mandato seu agora, que vai só até o final do ano, né? É o meio do último ano. Até o meio do ano? Meio do ano. Aí nós temos a transição para a continuidade dos trabalhos. Para continuar? Continuar, sim. Nós temos todo um planejamento para esse ano e para o ano que vem. Isso, vamos falar desse planejamento, dos projetos e dos desafios que o senhor que está à frente lá, já há quantos anos já? Vamos completar aí já completou 8 anos, né? 8 anos já, 8 anos. Dedicando o seu trabalho à Sociedade Médica de Uberlândia. Então, quais são esses desafios e os projetos que vocês têm? Porque com certeza deve ter projetos aí que vocês vão correr atrás, né? Com certeza. Os desafios que nós temos hoje é em relação à informação de boa qualidade. Hoje, a internet provém boas informações, más informações. Isso é uma preocupação nossa de tentar levar ao público, à população, aos pacientes, aos familiares, a boa informação. Portanto, sempre estamos aí referendando à imprensa, pessoas bem informadas, bem preparadas para falar sobre os tópicos, saúde mental, saúde, cardiologia, saúde, prevenção do câncer, saúde em câncer de próstata. E nós estamos aí para esse ano com a novidade, nós vamos promover uma série de eventos, continuar com os webinários, eventos presenciais e, seguindo o exemplo do mestre Claudinho, ter um podcast sobre saúde ali. Maravilha. Se Deus quiser, podemos usar a nossa área aqui também. Fica à vontade, porque aqui é dos parceiros, né? Das entidades, de todo mundo que colabora com a realização do evento, que esse ano está completando 46 anos também. É uma jovem senhora também. Jovem senhora que vai continuar por muitos anos. E a programação? Como é que está a programação? Em relação, esse ano o nosso foco é sociedade médica, levando aprendizado em saúde à população para que tenha uma saúde de qualidade, né? Tanto é que esse evento que nós vamos fazer é o primeiro de vários, né, que a gente vai fazer ao longo do ano, sempre procurar trazer a população para estar junto, para ter ali como uma referência no que tange a orientação em saúde, para evitar os problemas que a gente ocorre quando tem um profissional não capacitado ou não de forma legal atuando na medicina. Os desafios da saúde, nós temos aí, obviamente, nós tínhamos antes, vamos falar, há 6 anos atrás, nós tínhamos em torno de 200 escolas de medicina no país, hoje agora nós vamos para quase 400 escolas de medicina no país. Temos boas escolas sendo formadas e não tão boas escolas. E por isso é importante as sociedades médicas estarem presentes, contribuindo para que seja formado um bom médico. Nós temos aí uma parceria junto à UFO e junto à FAMEU, de trazer esses alunos a frequentar os nossos ambientes, nossos salões e os nossos eventos, onde nós vamos discutir ética, a boa medicina, as boas práticas e uma troca de experiência, né? Porque nós vamos ter necessidade de médicos, sim, a nossa população está envelhecendo, envelhecendo com rapidez. E as estruturas de saúde públicas não serão suficientes para dar conta dessa demanda dessa população envelhecida. Bom, então o que é que sobra? E sobra que cada um tem que investir no seu capital saúde. Cada um tem que garantir anos de vida saudáveis e com independência. Porque se for esperar adoecer e ter um espaço a ser tratado,
a gente vê isso com cenário de curto prazo, vai ser conturbado. E com certeza teremos uma grande festa para comemorar esses 80 anos, não teremos? Sim, teremos um evento festivo, provavelmente no dia 15 de novembro, né? A noite de gala que a gente está bolando. Vai ter sim um evento cerimonial antes, com entrega de homenagens, né? Mas a gente pretende viver esse aniversário mês a mês, celebrando através de realizações de eventos, de palestras, de webinars, oficinas, sair para a rua, tá onde a população está e ver as demandas, né? Não, sem dúvida. E eu queria falar também de um braço direito que você tem lá, braço direito, esquerdo, e que está há tantos anos à frente da Sociedade Médica lá, muda presidente e ela está lá, a nossa querida Eleusa. Peça fundamental e insubstituível da Sociedade Médica. Todo o carinho, amor, dedicação que Eleusa doou em prol da Sociedade Médica é que trouxe ela até hoje. Isso aí não tem palavras para descrever toda a dedicação que ela tem, todo o carinho, né? Estivemos juntos, meu braço direito, esquerdo, minha cabeça pensante, meu grilo falante para corrigir, para direcionar. E é uma pessoa fantástica, que adora os médicos, ama os médicos e nós devemos muitíssimo a ela. Inclusive nessa obra lá da reforma, ela era tipo uma gestora lá, né? Sim, com certeza, com certeza. Uma hora um estava subindo na escada, o outro estava descendo. Mas foi uma experiência muito legal a gente poder fazer a reforma. E aí eu tenho que falar dos parceiros Unimed, Unicred, que estiveram presentes e tornar possível esse sonho da reforma, e todo o apoio nós tivemos todos. E eu não posso deixar de aproveitar o doutor aqui para a gente falar das duas principais doenças que vira e mexe, volta e assola o nosso país, né? A dengue, que voltou com força total, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado mesmo. E até o Covid está voltando. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque é uma preocupação muito grande, né? Sim. Vamos falar primeiro do Covid. O Covid é uma doença nova. Nós tivemos os piores anos, 2021, 2022, com a série de mortes, pacientes com sequelas, toda aquela situação de crise que tivemos, que Uberlândia procurou enfrentar, a Sociedade Médica esteve junto, participando todos os atores nesse enfrentamento. Só que a Covid, se é uma doença nova, nós estamos aprendendo cada dia com ela. Então, nem sempre fala, eu já tive a Covid e não posso ter outra. Não, pode ter novas Pode ter várias, né? Várias Covids pela mutação do vírus. Eu tive Covid 2 vezes já. Pois é, e não se espante se tiver a terceira, e às vezes você nem vai perceber que teve. Outra coisa, descobrimos que a Covid já deixou sequelas de médio e longo prazo nas pessoas. Vejo muita gente reclamando, principalmente de memória. Sim, perdas de memória, problemas reumáticos, eventualmente problemas força de trabalho, circulatórios. Sim, isso aí nós estamos... Existe isso mesmo? Existe, é real. Tem casos que está sendo descrito a Covid crônica em alguns pacientes. Crônica? O paciente não a pessoa não sara da Covid. Não consegue erradicar totalmente a questão do vírus. Fica aquele resquício ali, a pessoa não volta ao normal, não, né? Pouquíssimos casos, mas isso é real. E no mais, sempre todos nós temos algo para citar. E qual que é a medicação nova que está tendo? Existe? Não, nós não temos medicações novas para a Covid, não. E as vacinas estão sempre aí correndo atrás das mutações do vírus. Tem populações mais susceptíveis que têm que estar mais atentos, sim, com a questão Covid. Pacientes que já têm uma debilidade do sistema respiratório ou já têm um estado de imunodeficiência, tem que tomar cuidado. E a vacina já está sendo produzida no Brasil ou ainda está comprando de fora? Como é que está isso? Não, ainda está sendo comprado de fora. Tem trabalhos sendo desenvolvidos, mas ainda não está nesse ponto. É porque existia um projeto de produzir tudo aqui no Brasil, né? Sim, esse projeto, os prazos estão sendo um pouco prolongados. Ainda não conseguiram, né? Não. E a questão da dengue está muito forte. É dengue, chikungunya, como é que chama a outra? Zika. Claudinho, bem propício falarmos disso aí. A dengue, nós temos 4 sorotipos de dengue. 1, 2, 3, 4. Então nós podemos ter 4 dengues na vida.
A questão se dá quando você tem reinfecção pelo vírus da dengue. Eu tive uma dengue e não tive nada. Eu tive a segunda dengue, já passei mal. Ou quando tive a terceira. Por quê? Por uma reação do nosso sistema imunológico, nós podemos reagir com força total à segunda agressão do vírus da dengue e proporcionar respostas inflamatórias exacerbadas. Ela pode vir mais forte na segunda vez. A reação do seu organismo é mais forte, principalmente reflexo no seu sistema circulatório, que pode levar a um choque hipovolêmico neste paciente. Então, é muito importante não subestimar a capacidade de letalidade da dengue. Dengue mata. Principalmente a hemorrágica, né? Exatamente. E quais são os sinais dela, da dengue hemorrágica? Sim, a dengue hemorragicamente se manifesta no 4º, 7º dia, tá? E os sinais são, você pode ter a questão de aparecimento de petecas, são manchas vermelhas expostas pelo corpo, sangramentos nasais, sangramentos orais, dor abdominal, dificuldade respiratória, fraqueza e disposição generalizada. O que ela muda em relação ao sintoma de uma dengue normal? Nos primeiros dias, parece uma dengue como outra qualquer. Cada indivíduo, ele tem indivíduos que sofrem muita dor, tem febre, tem náuseas, vômitos, e outros são sintomas mais leves. Às vezes não tem febre, tem uma dor, mas tem que tomar muito cuidado, beber bastante líquido. Dengue só tem um tratamento: hidratação. Muita água. Mas quando nós estamos falando de hidratação, Claudinho, nós estamos falando de 60 ml por quilo de peso. Então nós estamos falando, em média, o indivíduo aí vai tomar aí de 4 a 5 litros por dia. Por dia, sendo que 60%... E tem que tomar, nem que seja na marra. Tem que tomar. Tem que tomar. Se não consegue, está vomitando, vá à unidade de saúde, onde vai ser feito o protocolo de hidratação venosa, para que você não corra risco de vida. A maior parte dos casos de óbito são pessoas que subestimaram e só vão procurar a unidade de saúde quando já está instalado o quadro de choque. E aí, muitas vezes, evolui para óbito. Sem dúvida nenhuma. E como anda a saúde em geral em Uberlândia, os atendimentos e o que mais está afligindo fora dengue e Covid? Uma característica de Uberlândia, que é uma coisa que nós temos a cidade como nossa, porque Uberlândia é uma cidade empreendedora, Uberlândia tem um crescimento regional muito forte e é natural que as pessoas na região procurem Uberlândia para tratar dos seus males de saúde. Isso desde a fundação da Escola de Medicina. Consequentemente, nós temos uma população atendida na nossa rede pública que é superior à população que mora efetivamente em Uberlândia. Nós temos mais de 1 milhão de CPFs atendidos na saúde, com 750 mil CPFs moradores em Uberlândia. Na rede privada, isso acontece de forma natural. Os hospitais privados de Uberlândia fazem atendimento da população regional, né? Isso é uma coisa que funciona legal, está sempre tendo investimentos, mas em termos de saúde pública, que está sendo discutido, saúde pública de Uberlândia tem que aceitar isso como natural, é uma cidade polo e vai ter que providenciar formas de fazer atendimento na região. Logicamente, também tem que ratear a conta desse atendimento com as prefeituras em volta, senão não consegue. No atendimento, nós temos aí na rede privada, a Rede Mater Dei, a Rede Oncoclínicas, Rede Mater Dei com o Hospital Santa Nova, Hospital Santa Clara, Oncoclínicas com o Hospital UMC, hospitais de ponta, hospitais com alta tecnologia, UTI neonatal, UTI adulto, UTI cardiológica, robótica, neurocirurgias robóticas, cirurgia endovascular. Nós temos medicina de ponta aqui, né? Entretanto, em períodos de crise, mesmo a saúde privada sofre por um aumento da demanda, como foi visto no Covid. E existe isso, muitas prefeituras na região, no entorno de Uberlândia, mandam os pacientes para cá, não é isso? Sim, e isso está sendo bem tratado já na gestão anterior do prefeito Aldelmo, na gestão Paulo Sérgio, a gente acompanha essas tratativas no sentido seguinte: vamos dar condição, então, da cidade dar todo esse suporte, inclusive em termos de financiamento. Senão, saúde, ela é cara, mas tem preço. E não pode ficar sem, né? Não. Isso é igual segurança, não dá para esperar, não dá para deixar depois, né? Não. E o que a sociedade médica espera do nosso novo prefeito, Paulo Sérgio, que acabou
de assumir a prefeitura aí, acabou de completar 100 dias de mandato, né? Sim. E o que é que a sociedade médica espera do novo prefeito de Uberlândia? Sociedade médica, como participante dessa comunidade de Uberlândia, esperamos sim melhoria do que foram boas experiências, sucesso da boa administração, que sejam implementadas, aprimoradas e melhoradas, né? E experiências novas que venham a contribuir aí para a melhoria da nossa saúde. Nós tivemos recentemente, acompanhando a questão da expansão de pós-saúde na área rural, estivemos acompanhando a questão do helicóptero da Polícia Militar sendo capacitado para transporte aeromédico, a vinda do SAMU para a cidade de Uberlândia. Quer dizer, muita coisa boa aí que está acontecendo em termos de saúde, dentro dessa visão de Uberlândia como um polo regional. E as prefeituras em volta estamos juntas nesse custeio desse suporte à população. E com relação ao médico, já estamos aí chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria que você falasse um pouco o que o médico, a classe médica, pode esperar da sociedade médica. Eu sei que os médicos sabem qual é o papel da sociedade médica, mas o que eles podem esperar de novidade, de melhoria para o trabalho do médico? Sim, a sociedade médica é legítima defensora aí dos médicos no que tange aos seus direitos e deveres, juntamente com o Conselho Regional de Medicina e Sindicato Médico, né? O papel da associação é intervir onde houver problemas relacionados à atuação do médico, garantindo a atuação do médico em consonância com o que prevê o nosso Conselho Regional de Medicina, nossas normas, da questão da valorização do trabalho médico, da autonomia do médico, né? O médico não pode ser tolhido na sua autonomia por restrições ou protocolos de conduta que visam apenas o retorno financeiro do prestador de serviço. Isso é inadmissível, né? Nós estamos trazendo a sociedade médica para a era digital, né? Nós estamos aí, a questão de eventos híbridos, que é o nosso caminho, a questão de trazer o médico a participar, dar espaço ao médico a estar participando da sociedade médica, a sendo, como se diz, falando em nome da sociedade médica, em todos os temas que estão relacionados à saúde, né? E que o médico entenda que essa entidade, desde os seus primórdios, o objetivo dela é o congraçamento social, científico e entre seus pais e seus familiares, né? E vamos continuar firme nessa linha. Não, sem dúvida, não tem a menor dúvida. Já tem um tempo que a gente está ensaiando para fazer esse podcast aqui, né? As agendas, tem hora que não batem, né? Mas hoje eu vi o esforço que o doutor fez para estar aqui conosco, a gente agradece demais. Queria que o senhor fizesse as últimas considerações, falasse dessa programação aí, desse o seu recado. São 80 anos e parabéns pela administração à frente da sociedade médica e pelos 80 anos dessa entidade que tanto nos orgulha. Muito obrigado, em nome de toda a diretoria e conselho. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui nesse momento com você, nesse podcast tão famoso, tão bacana, que a gente consegue falar e levar informações, né? Muitas vezes as pessoas passam em frente ao prédio, o que é essa casa? Entra lá, vai conhecer, a sociedade médica está aberta a recebê-lo, tá? E estamos juntos e pretendemos estar juntos aí no final do ano em mais um Top 100 lá, prestigiando os valores dessa cidade. Parabéns, Claudinho. E já temos data, viu? Opa. O Melhores do Ano esse ano vai ser na última sexta-feira de setembro. Se eu não me engano, é dia 26 de setembro. É a última sexta de setembro lá no Castelo Master. Com certeza estaremos lá. Muito Doutor obrigado. Eduardo, grande prazer. Igualmente, prazer, esse bate-papo nosso aqui. E leve um abraço para a Eleusa e para toda a sua diretoria na Sociedade Médica. Com certeza levarei. Obrigadão, Claudinho. Vocês acabaram de conferir mais um Melhores Top 100 podcast. O nosso bate-papo aqui hoje foi com o doutor Eduardo Braga, que é o presidente, já há 8 anos à frente da Sociedade Médica de Uberlândia. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo!